Hey Runeterra, bem-vindos a Cantinho Yardle, meu nome é Marcy e nesse vídeo eu vou estar contando pra vocês um novo conto que saiu sobre a Hel, a Segunda Sepultura. Detesto lembranças. Hel pensava nos anulados com frequência. Não de propósito, é claro. No entanto, os pensamentos eram invasivos. A estrada longa, na maior parte do tempo, não havia muito o que se fazer além de voltar aquelas memórias infelizes enquanto investigava boatos em sua montaria de ferro mutável. Horas e horas de silêncios, sucedidas sempre pela matança. Dessa vez, ela estava nos arredores do território noxiano, seguindo os sussurros a respeito de outra criança anulada que seria levada além da fronteira. Anulada. Hel estremeceu. Até a forma daquela palavra feria. Praguejou em silêncio enquanto tentava se preparar, livrando-se do peso dela. Então, a dor virou raiva, e a raiva virou fúria. Noxus criou os anulados. Criou Hel. Agora, por causa de sua covardia imensurável, os noxianos não conseguiam encarar sua criação. Preferiam mandar os anulados para muito, muito longe, de modo que Noxus pudesse voltar a ser gloriosa. Hel odiava aquela nação horrível e a sua população estúpida e má. Odiava suas montanhas desoladas e exauridas, cujo minério fora totalmente gasto durante as guerras de Borondarquil. Também odiava o solo rachado e pobre, esgotados pelas plantações de alimentos básicos e depois abandonados ao vento. Agora, a única coisa que crescia ali era um musgo verde amarronzado que parecia ocupar cada centímetro de terra deserta. Ocupada, em sua maior parte, por lagartos carnívoros do tamanho de cavalos. Que lugar hediondo e ingênuo, ela pensou. Tão obcecado por suas meritocracias e tão consumido pela expansão constante que não era capaz de encarar o que já havia se tornado. A Rosa Negra e seus experimentos eram só uns sintomas da maior doença de Noxus. Hel destruiria tudo aquilo. Primeiro, salvaria os anulados. Depois, poria um império abaixo, tijolo a tijolo, mesmo que tivesse que fazer isso sozinha, assim como fizera com a academia. Foi nesse momento em que uma pedra a atingiu, e, por um instante, tudo ficou em silêncio. Hel não teve tempo de conhecer muito bem seus colegas de turma. Os mais promissores eram forçados a enfrentá-la em lutas amistosas para testar a força dela. Muito tempo se passou antes que Hel percebesse que qualquer que fosse o estado de seu oponente depois do combate, os instrutores os levavam para longe e extraíam sua magia com símbolos parecidos como pedras, absorvendo sua essência e os deixando anulados para sempre. Ela se lembrava de algumas crianças, mas o resto era um borrão de rosto em meio à dor extrema, provocada não só pelas lutas, como também pelo longo e terrível processo de implante de símbolos que transferiam a magia dos outros alunos para a garota. Logo os demais estudantes começaram a temê-la e até odiá-la. Assim, todos deixavam Hel sozinha, exceto uma pessoa. Gabriel era um garoto cujos olhos e voz gentis não provinham de Noxus, mas de algum lugar distante que Hel mal conseguiria imaginar. Ele compreendia a garota e tinha uma magia estranha que lhe permitia moldar, com terra, pequenos animais e pássaros de sua terra natal, os quais punham para brincar e dançar a fim de entreter a amiga. Apesar do menino parecer triste por estar longe de sua família, os dois encontraram conforto naquela amizade. Gabriel passou muitas noites consolando Hel enquanto ela se recuperava dos maus tratos da academia. Era só questão de tempo até que os dois ficassem cara a cara no combate. Hel tentava ser otimista, mas Gabriel sabia o que estava por vir. Ainda assim, por um tempo eles ignoraram o futuro. Hel foi despertada pelo barulho de um bando de guerra que se aproximava dela cautelosamente para conferir se estava morta. Para azar deles, a resposta era não. Hel levantou-se com as placas de metal despedaçadas de sua montaria, e a lança gigantesca ocupou sua mão, enquanto um minério bruto e derretido jorrava do chão para sua armadura monstruosa.
Sua montaria tomou forma novamente, exalando o calor de 1000 forjas. Hel saltou para o dorso da estrutura de ferro bruto, cuja silhueta irregular assemelhava-se à de um garanhão. Ela identificou 5 oponentes, incluindo um minotauro, no alto de uma pilha de pedras grandes e pontudas, provavelmente do mesmo tipo que a atingiria mais cedo. E mais uma pessoa. Desajeitado, um homem magro usando um casaco branco empoeirado tentava fugir pelo imenso vazio do deserto noxiano. Era o instrutor Lucas, o homem que trouxera Gabriel para a academia, mas também aquele que o levara embora. Hel enfrentava qualquer um que cruzasse seu caminho, mas tinha uma regra especial para seus antigos instrutores. Nada de perguntas, nada de respostas. Aquela não seria uma exceção. O garanhão de ferro avançou como se tivesse saído de um pesadelo sombrio e distante. E como um martelo de um deus desprezado, a lança de Hel atingiu o primeiro soldado que entrou na sua frente. Não era uma arma própria para perfurar, mas sim para esmagar. O soldado arregalou os olhos e a última coisa que passou pela sua cabeça foi o seu próprio capacete. A segunda combatente tentou empalar a montaria de ferro, mas sua lança quebrou entre as placas fumegantes. O golpe subsequente de Hel a arremessou para longe, transformando-a num monte deformado de sucata e pele. As pedras do Minotauro foram eficazes num ataque rápido, mas seus enormes pedaços de pedras vulcânicas se desfaziam ao se chocarem contra a armadura de Hel, enquanto ela marchava lentamente na sua direção. A cavalaria sombria e implacável derrubou a grande criatura em um único golpe. Ela redirecionou sua atenção para seu antigo instrutor. Lucas sentiu a atração suave da ex-aluna. A seguir, enormes escombros superaquecidos o arrancavam da terra musgosa e o jogaram no redemoinho de destroços afiados que cercava Hel. Apavorada em meio àquela tempestade de metal, calor e ódio, tudo que ele foi capaz de choramingar antes de morrer foi: Gabriel está no acampamento. Hel esmagou Lucas num instante, empurrando aquele corpo destruído tão profundamente que até os basílicos teriam dificuldade para desenterrar o cadáver. A tempestade cessou, os escombros caíram, o silêncio retornou. Assim como o instrutor dissera, Gabriel estava escondido numa tenda dentro de uma ravina coberta de grama, onde o solo havia cedido e criado uma fenda larga e rasa no chão. O lugar seria perfeito para esconder o acampamento. Ele morrera muito antes de Hel encontrá-lo. Desnutrição. A anulação não roubava só a magia da vítima, também estilhaçava a alma da pessoa, deixando para trás uma casca de olhos vidrados que não queria nada, mal falava, não recordava nem jamais sonhava. Um pequeno grupo de anulados precisava de alimento, mas alguns bandos de guerra aliados à Rosa Negra os negligenciavam por desprezarem esse trabalho. Hel olhou para Gabriel, para a figura envolta em lona que outrora fizera animaizinhos saltarem do chão para fazê-la sorrir quando estava sofrendo. Cravando a lança no chão, ela forçou o metal escuro a sair de suas mãos, elevar-se e envolver o corpo dele até que estivesse coberto. Uma sepultura simples para marcar a morte de um amigo, porém indestrutível e decorada com animais rústicos congelados eternamente no aço. Ao cavalgar, Hel fechou os olhos e tentou se lembrar de Gabriel como ele fora no passado, mas tudo que ela conseguia ver eram basílicos se alimentando dos mortos e sua mão agarrando o pescoço pálido de uma mulher.